Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. Esse aqui é o primeiro de 2 episódios onde a gente vai trazer um tema muito interessante, que é desmotivação. Tem muito conteúdo sobre como motivar as pessoas, mas hoje eu vou te explicar como que você desmotiva alguém, porque é muito importante. Às vezes a gente faz algumas atitudes, sendo gestor e sendo liderado, liderada, que causa aquele desânimo. A pessoa fala assim, nossa, não acredito. Eu vou mudar de emprego. Nossa, vou ter que não promover aquela pessoa porque ela tem essas atitudes. Então, vamos falar sobre como desmotivar alguém. E aí, ao saber como desmotivar, você vai motivar, porque você vai evitar essas atitudes. De onde vem a inspiração para esses 2 episódios? De um post que eu fiz alguns dias atrás. Ele viralizou. Teve mais de 2 milhões de visualizações. Eu achei uma coisa, assim, incrível. Então, percebi que esse é um assunto que as pessoas querem saber mais. E eu vou fazer misteriosa. Não vou falar qual post é. Até o final do episódio, para você assistir até o fim. Porque esse vai ser o último motivo pelo qual você desmotiva a sua equipe. E a gente vai falar sobre 5 atitudes que você, líder, tem que desmotivam a sua equipe. E na outra semana, eu vou falar 5 atitudes que você, liderado ou liderada, parte de uma equipe, 5 atitudes que você tem e que desmotivam a sua gestão. Então, vai ser um episódio, assim, muito legal, cheio de coisas interessantes e reflexões pra gente fazer juntos. E desde já falo, siga o Instagram para você também curtir os posts, para eu saber onde estão os conteúdos que vocês gostam de ouvir e também compartilhe esse episódio com outras pessoas. Vamos lá! Primeira atitude que vai desmotivar o seu time é prometer uma promoção e não cumprir. Eu entendo, eu sei por que um gestor ou gestora faz isso. Porque às vezes a pessoa está ali há um tempo já performando muito bem, ela está pronta para o próximo passo. Mas por N motivos, a promoção ainda não chegou. Então, o que o gestor ou a gestora faz, assim, de coração? Fala, a sua promoção vai vir. Vai, eu já pedi, só falta ser aprovada e vai chegar para você. Só que, ao falar que só falta ser aprovada e vai chegar, aí passa o tempo, que para você parece que é um tempo ok, mas para sua equipe é um tempo que não tem fim. E ela desanima. Ela principalmente acha que você não tem palavra. Então, qual que é o grande ponto quando você promete algo? Na melhor intenção, eu sei que é realmente assim, com vontade de promover. Mas se você não fala, isso afeta diretamente a sua credibilidade com a equipe. Te prejudica mais do que te ajuda. É melhor ser um pouquinho mais transparente, falar que você está lutando, que você está fazendo o máximo para conseguir, do que criar essa expectativa de tipo, tá chegando. Só falta o sisteminha provar lá e tá tudo certo. Como eu costumo dizer, você só fala da promoção para alguém quando você tá com a carta de promoção na mão. Não antecipa. Não dá spoiler sobre a promoção, porque, de fato, eu sei que é um processo complexo para aprovar alguém para uma próxima para um próximo cargo, para uma próxima responsabilidade. Mas o ponto principal é que isso danifica e machuca a sua credibilidade com o seu time. Então, não faça mais isso. A segunda atitude que desmotiva a sua equipe é quando você começa a compartilhar os podres da empresa, sem filtro. Você vai lá e fala tudo o que aconteceu na reunião, tudo o que seus pares falaram, o que a sua gestão foi lá e deu uma baita de uma carcada em você na frente de todo mundo. Você fala que a empresa não tá bem. Você fala que não acredita mais naquele lugar. E às vezes você até acredita e você faz aquilo mais assim pra dar aquela desopilada que a gente conhece, né? Mas isso destrói o seu time. O seu time não tem a sua maturidade para seguir em frente quando você se desmotiva. E às vezes seu time nem ganha o seu salário para continuar motivado, né? Porque às vezes o financeiro conta. Mas você vai lá, na boa intenção, fala mal do par, fala mal da gestão, fala mal da empresa, fala mal das decisões que a empresa toma, na intenção de construir um relacionamento com o seu time, mas sabe o que o seu time acha? Que a empresa é uma droga, que ele tem que ir embora. Que você, como gestor, inclusive, não está fazendo nada. Porque se tudo isso é tão ruim e você continua só aceitando, cadê o seu papel para ativamente mudar esse cenário? Então, entende? Não adianta pensar que compartilhar esse excesso de informação, os bastidores, é saudável para sua equipe. Já deixo aqui esse alerta, inclusive. Você não deveria falar mal de ninguém para sua equipe, porque
A sua função não te permite ficar compartilhando os detalhes. Existe uma sensibilidade de informações que você deveria respeitar. Mas eu também vejo muitos gestores e gestoras usando desse artifício para construir intimidade. E isso não constrói intimidade. Isso destrói a moral do seu time. E desmotiva as pessoas, faz com que elas queiram procurar um lugar que tenha menos problemas. A terceira é uma campeã, assim, ó. Muita gente me pergunta o que faz. Que é assim, o gestor, a gestora marca a reunião. E ele ou ela simplesmente não aparecem. Olha que falta de respeito. Vamos começar pela questão do respeito aqui, né? Você não avisar para a pessoa que não vai comparecer é uma coisa que mostra que o seu tempo é muito mais importante que o dela. Porque ela se organizou, ela tá ali com você, ela se preparou para a reunião. E você simplesmente não vai, não aparece, não fala nada. Como se fosse normal. Isso quebra novamente a questão da confiança com a sua equipe. Muito importante. Mas também faz com que o seu time desconfie se de fato as outras reuniões vão acontecer ou não. Então, eu sei, às vezes você tá lá numa reunião com o seu chefe e não consegue parar para atender o seu time. Mas eu garanto para você que mesmo a sua gestão vai entender se você falar assim, eu só preciso avisar o meu time que eu não vou conseguir conectar. É uma questão, assim, do básico, gestor ou gestora. Avise a pessoa que você não vai conseguir conectar. Essa é uma das reclamações que eu mais recebo no Instagram. As pessoas me perguntam, o que eu faço? Meu chefe toda hora desmarca a reunião e não aparece. E eu não sei o que fazer. Me sinto assim, um tonto, uma tonta. Então, evite fazer isso com o seu time, porque isso realmente é uma atitude que desmotiva todo mundo. Eu vou aproveitar esse episódio para falar um pouquinho da questão do tempo, tá? Porque eu vou confessar aqui, tá? Eu tenho minhas vulnerabilidades. Eu era uma pessoa muito atrasada. Eu tinha esse problema sério quando eu era mais jovem. Teve uma vez que coleguinhas do ensino médio meu revelaram para mim, olha que coisa triste que eu vou falar. Eles revelaram lá, muito tempo atrás, que eles marcavam o trabalho 1 hora depois e falavam um horário errado para mim, porque eles sabiam que eu ia chegar muito atrasada. Olha que coisa absurda. E isso só foi mudar essa minha atitude quando eu me tornei uma pessoa mais velha, comecei a trabalhar, não podia atrasar mais, né, porque batia ponto. Mas também depois que eu li um livro que chama-se O Monge e o Executivo, que fala uma lição muito bonita sobre o tempo, né? Porque o cara também, o executivo do livro, vivia se atrasando, não respeitava isso, né? Daí o monge falou 3 motivos pelo qual se atrasar era péssimo. E já até falei um pra vocês aqui, mas eu vou repetir. A questão do tempo da outra pessoa, quando você se atrasa, quando você não aparece, passa 3 mensagens. Primeiro é que o seu tempo é mais importante que o da pessoa. Porque pensa, se você está fazendo qualquer outra coisa e a pessoa está só te esperando, o tempo dela está parado com você. E você está usufruindo de alguma outra forma. Então, o seu tempo vale mais que o dela. O segundo motivo, você passa uma mensagem de que a pessoa não é importante. Porque se fosse uma viagem para Paris, você estaria no portão de embarque na hora que o avião embarca, certo? Porque isso é importante para você. Mas se você desrespeita a pessoa constantemente sendo atrasada ou não comparecendo a um compromisso, você dá a impressão para a pessoa, passa a mensagem de que ela não é importante para você. Você não tem um comprometimento com ela. E por último, que também citei de alguma forma, a pessoa não passa a não acreditar mais em você e não querer marcar nenhum compromisso com você, porque se com o tempo você não é cuidadoso, quem dirá com outras responsabilidades? Então, assim, quis investir um tempo a mais para falar da questão dos atrasos, porque, sim, isso transmite muitas, muitas mensagens negativas. E, como eu repeti, o time realmente fica muito, muito frustrado e chateado, porque demonstra uma falta de respeito, de confiança e tudo mais que eu já falei no episódio. A quarta atitude que desmotiva muito um time não dá para acreditar que um gestor ou gestora faz isso, mas acontece. É quando você coloca um contra o outro. Acredita nisso? Tem muitas pessoas que, do meu convívio pessoal, e também outros que trazem para mim, né, nas redes sociais, que o gestor fala assim, olha lá, o outro falou que você não cumpriu o horário, viu? Olha lá, a fulaninha me disse que você atrasa todo dia. Porque assim, vamos lá, conflitos na sua equipe vão acontecer. Quando tem mais de um ser humano, conflitos acontecem. Ponto final. Mas, muitas das vezes, a pessoa vem desabafar para você, reclamar sobre outra pessoa,
falaremos sobre isso, porque eu não acho que é uma atitude muito madura, mas não significa que você tem autorização de falar que a fulana reclamou da cicrana. Você é a pessoa que vai apaziguar o conflito e não jogar mais lenha na fogueira, entendeu? E isso é uma atitude que às vezes o gestor nem pensa, mas ele tá ali constantemente colocando esses tipos de atrito. E aí depois ele se pergunta assim, nossa, meu time não é unido. O que tá acontecendo? Por que será? A culpa é sua. A culpa é inteiramente sua, que não sabe criar um espírito de colaboração. Quando uma pessoa reclama da outra, você ameniza. Quando um time não estiver trabalhando com outro, você faz algum tipo de dinâmica, algumas iniciativas para as pessoas se darem melhor. De repente, organizar um almoço, um happy hour para as pessoas se conhecerem um pouquinho e, assim, gostarem mais uma da outra. Mas o que você não deve fazer, que desmotiva muito a sua equipe, é ficar falando de um para o outro. Fazendo essas picuinhas, né, como a gente diz. É absurdo. E tem muito gestor ou gestora que usa dessa estratégia novamente para criar intimidade, para mostrar que está ajudando, para que a pessoa se vire com o conflito, ao invés de pegar aquilo como um bom ou boa gestora e tomar conta e ajudar a equipe. Então agora eu sei que você estava muito ansiosa para, de fato, ouvir qual foi o post que fez muito sucesso. E é a quinta atitude que desmotiva a sua equipe. Vou ler aqui. A forma mais eficaz de desmotivar ótimos colaboradores é demonstrar tolerância excessiva com funcionários de baixo desempenho. Isso aqui teve mais de 150 mil curtidas. Depois você entra no meu perfil e avalia. E curte também para aumentar as curtidas. Mas qual que é o ponto aqui que eu quero trazer? As pessoas sabem num time quem não performa. Quem não desempenha bem o trabalho. E elas sabem que você também vê de alguma forma. E toda vez que você passa um paninho, que você releva, que você ignora aquele low performer, a pessoa que tem um desempenho baixo, e faz com que alguém muito bom trabalhe mais, a pessoa realmente tem vontade de abandonar o trabalho. Gasta uns minutinhos para ler os comentários que as pessoas colocaram aqui. Mas isso é um motivo de extrema insatisfação, e às vezes a pessoa vai embora porque tem uma coisa que entra muito em consideração aqui, que é algo que é inerente a todos nós seres humanos, que é a sensação de injustiça. As pessoas acham que aquela situação não é justa. E quando a gente tem uma situação de injustiça, a gente vai querer fazer alguma coisa. Por que esse post fez sucesso? Exatamente por isso, porque ele trouxe a questão da injustiça. E é um fator muito importante para nós como seres humanos. Então, se você tem alguém de baixa performance, às vezes eu até entendo. Eu falo, é o que eu mais falo. Eu entendo. Às vezes a pessoa tá lá, ela não pode ser demitida. Você não consegue trocá-la agora. Mas pelo menos você pode puxar a pessoa para trabalhar mais. Cobrar um pouco mais. E não simplesmente largar lá e saber que tem gente muito boa trabalhando muito mais para cobrir o baixo desempenho daquele cidadão ou da cidadã. Entendeu? Então, eu deixei por último, porque esse é realmente assim, o que mais fez sucesso. Mas evite, da forma que você conseguir, parecer que está dando mais privilégios para uma pessoa que não desempenha do que para a pessoa que desempenha. É horrível quando alguém que trabalha bem tem que trabalhar por alguém que trabalha mal. Isso realmente acaba com a sensação da equipe de que existe algum tipo de justiça naquele time, naquela gestão, naquela empresa como um todo. Gostaram das 5 atitudes que desmotivam? Essa foi a versão gestão. Na próxima semana vai vir a versão colaboradores. O que você, como funcionário ou funcionária, faz que o seu chefe fala, ah, meu Deus, eu ia promover. Agora já era. Então, fica ligado, não perde, que na próxima semana você vai acompanhar esse conteúdo, tá bom? Até lá!